Olá! A gente vê um caminhão na estrada, um navio chegando no porto e pensa que transporte é uma coisa simples, né? Só levar algo de um lugar para o outro. Mas olha, por trás de cada entrega existe um verdadeiro cabo de guerra. Uma rede complexa de jogadores, cada um com seus próprios interesses, que muitas vezes são completamente opostos. Vamos mergulhar juntos para entender como essa balança tão delicada realmente funciona. Pois é, a eficiência que a gente vê numa entrega não é mágica, não. Ela é o resultado de um equilíbrio muito, mas muito sensível entre vários jogadores diferentes. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: conhecer quem são esses agentes e descobrir o que cada um deles realmente quer nesse grande tabuleiro da logística. Mas antes de mais nada, para a gente poder entender o sistema, a gente tem que ir lá na raiz, na origem de tudo. De onde, afinal, vem a necessidade de mover qualquer coisa? A resposta é surpreendentemente simples. Tudo começa com a gente, nós, os consumidores. É o nosso simples desejo por um produto que dá o pontapé inicial em toda a cadeia, que cria transação comercial entre quem compra e quem vende. Sem esse primeiro passo, sem essa demanda, a enorme engrenagem no transporte simplesmente nem começaria a girar. Ok, agora que a gente já entendeu a faísca inicial, vamos conhecer os 4 jogadores principais que realmente definem as regras e o ritmo de como todo esse sistema funciona na prática. O primeiro jogador é o embarcador. Falando de forma bem direta, ele é o dono da carga. Pode ser uma grande fábrica, uma loja online, tanto faz. O objetivo dele é um só e é bem claro: fazer a mercadoria chegar do ponto A ao ponto B dentro do prazo e, o mais importante de tudo, gastando o mínimo possível. E do outro lado da mesa nós temos a transportadora. É ela quem de fato coloca a mão na massa, quem faz o transporte acontecer. E como qualquer negócio, o que ela busca é o lucro. Isso significa cobrar o frete mais alto que o mercado aceitar, ao mesmo tempo em que tenta cortar ao máximo os próprios custos, como combustível, pneu, manutenção. E é exatamente aqui que a dinâmica fica fascinante. Percebe? Os objetivos do embarcador e da transportadora são diretamente opostos. E essa tensão constante entre eles é o verdadeiro motor que movimenta todo o mercado de transportes. E aqui a gente vê o coração do conflito, preto no branco. De um lado, a busca é incessante pelo menor custo possível. Do outro, a luta para ter o maior lucro que der. É literalmente um cabo de guerra financeiro. Não tem como ser mais claro que isso. E o preço do frete? Onde ele é decidido? Exatamente no meio dessa briga. O valor final nasce nesse ponto de equilíbrio, onde o desejo de economizar de quem envia a carga encontra a necessidade mínima de sobrevivência de quem a transporta. É ali que o mercado se resolve. Mas olha, o embarcador e a transportadora não jogam sozinhos nesse tabuleiro. Existem outras duas forças muito poderosas que não são donas da carga, nem a transportam, mas que no fim do dia estabelecem as regras do jogo para todo mundo. O primeiro desses reguladores é o governo. Pense nele como o juiz da partida olhando o campo de cima. O interesse do governo é mais amplo, ele quer a estabilidade da economia. E para isso, o setor de transportes precisa ser, ao mesmo tempo, competitivo para quem usa e viável para quem opera. E o segundo regulador? Essa é a parte mais interessante. Somos nós, o público. No final das contas, é a sociedade que impõe as regras não escritas. A gente exige preços justos, um serviço eficiente e, cada vez mais, que tudo seja feito com segurança e com respeito ao meio ambiente. E aqui a gente consegue ler o painel de controle completo. O embarcador, focado no custo. A transportadora, de olho no lucro. O governo, preocupado com a estabilidade econômica. E o público, exigindo segurança e sustentabilidade. 4 interesses bem diferentes, mas que precisam operar em conjunto. E como essa orquestra toda consegue tocar afinada? Basicamente, através de 2 fluxos principais. Um é o fluxo constante de informações que conecta todo mundo. E o outro, claro, é o fluxo físico das mercadorias, que é a razão de tudo isso existir. Bom, depois de entender essa teia complexa de interações, de interesses e de conflitos, a gente chega na parte final, onde tudo isso se resolve. No fim das contas, tudo se equilibra sobre 2 princípios essenciais. É isso mesmo. Todo esse ecossistema gigante e complexo do transporte, com todos os seus agentes e suas disputas, se equilibra sobre apenas 2 pilares fundamentais: preço e segurança. Vamos detalhar isso. O preço é o pilar comercial. É aquele ponto de viabilidade que a gente falou, o encontro entre o custo mínimo para o embarcador e a margem de sobrevivência da transportadora. Já a segurança é o pilar social.
É a exigência não negociável, tanto do público quanto do governo, por integridade física, respeito às leis e ao planeta. E a grande conclusão de toda essa análise é esta: o verdadeiro equilíbrio logístico, aquela eficiência que a gente espera, só existe de verdade quando o preço se justifica para os jogadores comerciais e a segurança é garantida para toda a sociedade. Um pilar não se sustenta sem o outro. O que nos deixa com uma pergunta importante para o futuro, né? Em um mundo que exige entregas cada vez mais rápidas, quase instantâneas, e ao mesmo tempo tem uma preocupação ambiental crescente, como é que essa balança tão delicada vai precisar se reajustar? Essa é uma resposta que ainda está sendo construída.